galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que tem em curso e agora falando também sobre as enquetes que eu aprendi a fazer aqui no canal. Me explicaram, Magalhães, vai lá, tem um espaço lá no seu canal de YouTube escrito comunidade, você pode colocar perguntas lá, fazer enquete, que eu sinceramente não sabia. Mas gostei, acho legal, vai ter uma interação boa. Obrigado aos amigos que me aconselharam aí, me explicaram como é que faz. Obrigado, não sabia. Obrigado, uma ferramenta muito importante dessas enquetes. Então, além de eu analisar os jogos, dar minha opinião sobre fatos, campeonatos, eu também vou falar sobre essas enquetes. Antes e depois, a gente vai falar um pouquinho sobre enquete. Então a gente já tem duas enquetes aqui no canal. Duas enquetes. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro, principalmente aí os que acompanham o canal e gostam do canal, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ativa a notificação e coloca os seus comentários. Então vamos lá. A primeira enquete, deve ter uns 3 dias que eu coloquei, 3 ou 4 dias, é a respeito de qual time da Série A foi a maior decepção nesse início aí, esse período de janeiro aí, do futebol brasileiro. Disparado, apareceu o time do Bahia como o que mais decepcionou. Eu coloquei alguns outros times, coloquei Atlético Mineiro, coloquei Corinthians, aí alguns, por que o Corinthians decepcionou? Eu coloquei o Corinthians também só em resposta, porque as pessoas esperavam outra coisa do treinador Thiago Nunes. Esperavam uma coisa muito rápida, uma mudança muito rápida, que eu sabia que não ia acontecer. Porque a postura do Corinthians vem há anos de uma maneira, não vai ser de uma hora para outra. E muitos jogadores que estão lá estão nessa postura há muito tempo também. Então vai ser de uma hora para outra. E até para a torcida entender que a postura mudou também vai levar um tempo. E o Corinthians está vindo de vitórias, derrotas, empates. Então eu coloquei o Corinthians. Muitos não aceitaram, mas eu coloquei o Corinthians. Eu coloquei Bahia, Corinthians, coloquei Vasco da Gama e coloquei outros. E a princípio está dando o Bahia disparado. Então eu venho aqui falar, na minha opinião, que eu também vejo o Bahia como uma grande decepção, que realmente eu esperava muito mais do Bahia. Muito mais. Acredito que dê para o Bahia ainda se reencontrar no ano. Estamos no início do ano, o time tem qualidade, mas tem que mudar a postura, principalmente em campo e tática. Mas eu venho agradecer, até esse prezado momento, todos que participaram, mas em especial a torcida do Bahia. E por que eu estou falando isso? As outras torcidas não me levem a mal. Porque a torcida do Bahia, os amigos que são torcedores do Bahia, que acompanham o canal, não sei se foram todos que participaram, todos que votaram no Bahia são torcedores do Bahia. Podem ter torcedores rivais ali também, de sacanagem, votando no Bahia só para apimentar mais a coisa. Mas eu agradeço por quê? Porque eu acredito na honestidade da torcida do Bahia em relação à sua atual realidade. Porque a torcida do Bahia poderia muito bem... Porque aqui no nosso canal Resenha com Magalhães, se eu fizer uma enquete em relação aos torcedores que acompanham o meu canal, eu tenho quase que certeza que dois times vão ficar brigando ali cabeça com o primeiro lugar, que é a torcida do Bahia e a torcida do Atlético Paranaense, que no início me ajudou muito também. Tivemos muita arranca-rabos com a torcida
do Atlético Paranaense, mas me ajudou muito. Então essas duas torcidas, se eu fizer essa enquete, eu tenho quase que certeza que vai ficar as duas ali na frente. Acredito que hoje, por uma questão de eu conseguir acompanhar mais o Bahia do que o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense não tem vínculo, principalmente no campeonato regional, e ano passado também não, com a Rede Globo. Então a gente aqui acaba acompanhando menos do Atlético Paranaense. A torcida do Bahia acompanhou mais, que eu acabo fazendo mais vídeos do Bahia, porque do Atlético Paranaense eu acabo não vendo. Alguns jogos eu não consigo ver. Então a torcida do Bahia acaba sendo a maioria. Então a torcida do Bahia poderia votar em todo mundo, menos no Bahia. Mas não, eu acredito na honestidade, e o torcedor do Bahia votou, porque eu vejo os comentários de torcedores do Bahia. Eles votaram no seu time como decepção. Então isso é importante. Você ter o amor pelo seu clube é sensacional. Mas você ficar cego para algumas coisas não é bom, porque aí você não enxerga a realidade. Você está vivendo numa bolha. Eu sei que tem muito torcedor que não aceita que falem do seu time. É igual eu tenho, inclusive, parentes que o parente pode errar, cometer um erro grave, mas ele não admite que ninguém fale mal. Cada um com seu cada um. Cada um com seu cada um. Respeito, mas cada um pensa de uma maneira. Eu, particularmente, se me perguntar, eu não penso assim. Erro é erro. Erro é erro. Lógico que tem aquela medida por você ter mais conhecimento e menos conhecimento, ter mais afeto e menos afeto, mas erro é erro. Então, essa é a minha visão. Então a torcida do Bahia participou, está participando. Obrigado pela sua participação e honestidade, e de todos os outros que estão participando também. E a outra enquete que eu estou fazendo, eu vou explicar, está aí, foi colocado hoje, é sobre a Rede Globo. E não preciso falar, todo mundo aqui sabe, eu não morro de amores pela Rede Globo, eu não vejo a programação dessa emissora. Não gosto nem do jornalismo, nem da grade em geral, e nem da parte esportiva. Tem muitos comentaristas que eu gosto. Acho que são muito bons. Falar que eu nunca vi, vira e mexe eu dou uma passada e dou uma olhada. Mas se for o comentarista que eu vejo que é mais imparcial, eu até dou uma escutada. E tem alguns que eu até dou uma escutada. Eu vou dar um exemplo. O jogador Pedrinho, formado na base do Vasco, jogou muita bola. Eu gosto de escutar o Pedrinho. Então, tem alguns que eu gosto de escutar, mas na grande maioria eu não gosto. Como não gosto de um monte da Fox, da ESPN, tem um monte que eu não gosto. Então eu acabo escutando aqueles que eu gosto, mas não acompanho só a ideia daquele que eu gosto. Eu vou circulando, porque cada um tem uma visão. Vou dar um exemplo. O Mauro César é torcedor do Flamengo, mas eu não posso só escutar e ir pela linha dele. O Pedrinho é torcedor do Vasco. E assim sucessivamente. Tem alguns que eu gosto que a gente sabe qual é o seu time de coração, então a gente escuta e vai pegando uma coisa de cada um para fazer uma análise. Você não pode seguir fielmente o que uma pessoa fala, o que uma emissora fala. Porque a emissora em si, qualquer uma, é tendenciosa. Não existe jornalismo aqui nesse país imparcial. Não tem. Então eu perguntei aí se em relação aí ao jornalismo, em relação principalmente à parte esportiva, que é o que a gente fala aqui, se esta emissora é imparcial ou se ela sempre visa o lado comercial. Se tiver acordo, fala bem. Se não tiver acordo, fala mal.
Então, filho, essa enquete está aí. Você vai lá e coloca a sua resposta, o que você acha. E se quiser comentar, comenta também. E por que eu fiz isso? Lógico, vocês vão falar, mas galera, é porque está em foco ali a briga Flamengo e Globo. Também por causa disso. Não vou falar de Flamengo, já tem vídeos aí que eu falei. Acho que não vou falar mais sobre esse assunto, eu tenho a minha opinião. O Flamengo tem seus erros, tem que assumir suas responsabilidades, tem algumas atitudes que eu não concordo, já fiz vídeos aqui que eu não concordo, mas nem tudo que a mídia está colocando, e neste caso eu estou falando da Globo, é verdade. E por que eu estou falando isso? Porque a coisa tomou um vulto, não só para o lado esportivo. Os programas da grade desta emissora estão falando sobre o assunto. E estão batendo pesado sobre o assunto. O pior, sem investigar e sem dar brecha para outra parte. Por quê? Porque não tem um acordo com o Flamengo. Aí hoje você, meu amigo torcedor, que não é torcedor do Flamengo, pode estar achando, a Globo tá certa, tem que meter o cacete no Flamengo mesmo, porque o Flamengo, como outros times, o Corinthians, por exemplo, ou você ama ou você odeia. Não tem o mais ou menos. Então, quando você pega alguém que esteja falando mal de Flamengo, Corinthians, como exemplo, as outras torcidas acabam não escutando muito, não analisando e já concordam. Mas não dão uma olhada no que realmente está acontecendo por debaixo do pano. Por que está se fazendo aquilo? Vou dar um exemplo. Você vê a Globo falar, bater incessantemente no caso de Brumadinho? Sabe por que ela parou de falar? Porque a Vale tem acordo financeiro com a Globo. A Vale tem acordo financeiro com a Globo. De propaganda, de patrocínio. Então ela não vai falar. Falo basiquinho ali, mas falo. Tu vê a Globo falando mais indenização, como é que tá as famílias, faz uma reportagemzinha ou outra aqui, porque tem que fazer, porque senão pega malzão. Mas falou de indenização? Muitos dos seus funcionários, mas principalmente daqueles artistas que trazem dinheiro para a emissora, quando estão envolvidos em alguma coisa, você vê a Globo falar? Não. Não. Vou dar um exemplo. Começa a pesquisar na internet as situações constrangedoras que o Luciano Huck já passou. Os envolvimentos do Luciano Huck. Dá uma olhada, dá uma olhada. Com políticos, negócio de mansão, de ter autorização para fazer a casa em determinado local que não podia. Lei Rouanet. Dá uma olhada aí. Vê se você vê a Globo botando. Não bota, porque senão ela perde comercialmente. Eu entendo que é uma empresa que tem que gerar dinheiro. Agora, para algumas situações, para algumas não, para todas as situações que tem briga, tem dois lados. Dois lados. Por que ano passado, 2019, é por isso que eu estou fazendo a enquete. Por que ano passado, 2019, esta emissora não estava batendo, falando em todos os programas e falando mal, porque em nenhum momento esta emissora chamou as famílias que já fizeram acordo com o Flamengo. Nenhum momento chamou as famílias que fizeram acordo com o Flamengo. Só fazem ressalva as que não fizeram. Eu não
ano passado eles não fizeram isso? Porque tinha um acordo financeiro com o Flamengo. Esse ano não tem acordo financeiro com o Flamengo. E mais, está perdendo dinheiro. Esta emissora já teve briga com vários times, vários. Ó, o Atlético Paranaense não tem acordo. Eu não sei como é que como é que essa emissora faz com o Atlético Paranaense lá. Não sei como é que faz. Até os amigos torcedores do Atlético poderiam chegar aqui e dizer se teve retaliação ou não. Mas já tivemos aqui no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama fechou a porta. Essa emissora não entra. Não entra. Teve um determinado momento que o Eurico Miranda, falecido Eurico Miranda, fechou a porta para a imprensa geral. Geral. E teve um determinado momento só para essa emissora, não entra. E outros times fizeram a mesma coisa. Então a minha enquete vem baseado nisso. Que pelo lado comercial, esta emissora faz qualquer coisa? Será que esta emissora tem o pensamento de quanto pior, melhor? Quanto mais ferrado, melhor, porque aí ela pode controlar? Por que eu estou falando? Esta emissora não pode controlar o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense não depende do dinheiro dela para viver. Vou dar um exemplo. O próprio Palmeiras, se quisesse bater de frente, ia conseguir bater de frente, porque não vai depender do dinheiro dessa emissora para sobreviver. E tem outros times, o Grêmio também pode bater de frente, porque não depende desse dinheiro para sobreviver. Mas agora o que está em foco é o Flamengo. Por quê? Foi o último campeão, campeão da Libertadores, e não tem como não negar, as outras torcidas não tem como não negar, da audiência. E, se você pesquisar, esta emissora está tomando prejuízo financeiro, porque os seus patrocinadores também estão batendo na porta dela por causa do acordo, por causa da visualização que dá quando tem jogo no Flamengo. Então, é isso que eu estou falando. Você, meu amigo torcedor, que for lá participar, tenta tirar o clubismo. Olha numa coisa geral, dos dois lados, da voz aos dois lados, e coloca isso como se fosse o teu time. Porque o que está acontecendo pode ser uma grande oportunidade para os outros times perceberem que existe vida sem essa emissora. Que eu vou te dar um exemplo, meu amigo torcedor. Há muitos anos atrás, principalmente os mais novos, talvez não acompanhou, mas a grande emissora de esporte não era este canal, era a Bandeirantes, com Luciano do Vale. Era Bandeirantes. Tivemos e temos aí vários outros canais de esporte. Por que não se abre o leque para todas as emissoras disputarem de igual com ela? Por que a dona CBF também não abre para todo mundo? Então, esta é minha enquete. Lógico, estou sendo bem sincero. É muito difícil eu ser imparcial neste assunto referente a esta emissora. Porque, como eu falei, eu não vejo, eu não gosto. Tá? Não gosto. Mas eu botei a pergunta e eu quero ver a sua resposta. Sua resposta pode ser completamente ao contrário da minha. Eu vou respeitar. E daqui uns 2, 3 dias eu vou lá ver qual é o resultado e vou colocar aqui qual foi o resultado da enquete, já com uma outra enquete. Então, meu amigo, tá explicado aí a enquete. Então vai lá e participa. Conta aí com a sua participação, colocando a sua opinião, marcando um ou outro e também escrevendo lá, dizendo o seu pensamento. Tamo junto, um grande abraço e aguardem, tem mais vídeos. Tamo junto, tchau!